Olá a todos! Hoje quero compartilhar um livro que mudou algo dentro de mim. Não vou usar palavras grandes ou fazer promessas. Simplesmente quero contar o que aconteceu quando li The Tools de Phil Stutz e Barry Michael. Quando peguei esse livro, eu estava numa fase estranha da minha vida. Não estava mal. Tinha tudo o que sempre imaginei. Um bom emprego, relacionamentos que funcionavam, uma rotina que me fazia sentir segura. Mesmo assim, acordava toda manhã me sentindo vazia. Me olhava no espelho e perguntava: isso é realmente tudo? Existe algo mais para mim? A verdade é que eu sabia exatamente o que deveria fazer para me sentir mais viva. Deveria ligar para aquela amiga com quem briguei meses atrás. Deveria me candidatar para aquela vaga que me assustava. Deveria começar aquele curso de pintura que queria há anos. Mas todo dia eu adiava. Encontrava desculpas perfeitas. O momento certo nunca era agora. Uma noite, uma colega me emprestou esse livro. Abri sem expectativas e comecei a ler. A primeira coisa que entendi foi simples, mas poderosa. O problema não é saber o que fazer. O problema é não ter uma forma prática de realmente fazer. Quantas vezes eu tinha entendido de onde vinham meus bloqueios? Sabia tudo sobre minha infância, meus medos, meus padrões. Mas esse conhecimento nunca me ajudou a mudar nada na vida real. Os autores falam sobre a zona de conforto de um jeito diferente do que eu tinha ouvido antes. Não é só saia da sua zona de conforto. É muito mais. É uma prisão que construímos para nós mesmos para evitar qualquer dor ou desconforto. E eu vivia nela há anos sem saber. Comecei a olhar minha vida com novos olhos. Cada área onde eu não estava satisfeita era uma área onde eu estava evitando algo. Não escrevia porque evitava o desconforto da página em branco. Não melhorava relacionamentos porque evitava ser vulnerável. Não crescia profissionalmente porque evitava o risco de fracassar. Tudo estava conectado. Uma frase do livro ficou comigo: morrer sem cantar sua própria canção é uma tragédia. Me perguntei: qual música dentro de mim estou mantendo em silêncio? E por que Então o livro me ensinou algo que parecia loucura no início. Você pode aprender a querer a dor, não como uma forma de se machucar, mas entendendo que a dor é o preço pela vida que queremos. Se quero relacionamentos profundos, preciso aceitar o risco de ser magoada. Se quero aquela carreira, preciso aceitar a possibilidade de fracassar. A primeira ferramenta que experimentei se chama Reversal of Desire. Parecia ridículo. Imaginar a dor como uma nuvem e gritar mentalmente: vem pra cima! Mas havia uma conversa que eu estava adiando há semanas. Uma noite experimentei. Imaginei aquela nuvem de desconforto e atravessei ela na minha mente. No dia seguinte, quando encontrei aquela pessoa, ainda senti ansiedade, mas também uma nova determinação. E tive aquela conversa. Não foi perfeito. Foi desconfortável, exatamente como eu temia. Mas quando terminou, me senti tão leve, como se tivesse tirado uma mochila pesada dos ombros. O problema foi resolvido em 10 minutos de conversa difícil. Outra lição importante é sobre ressentimento. Os autores chamam de o labirinto. Alguém faz algo injusto conosco e não conseguimos parar de pensar nisso. Repetimos a cena na mente. Imaginamos o que deveríamos ter dito. Sonhamos com vingança. Enquanto isso, a vida continua e ficamos presos. Eu me reconheci completamente. Passava horas, às vezes dias inteiros, pensando em coisas que pessoas disseram ou fizeram comigo. Um comentário de um colega. Algo que minha mãe fez. Uma frase do meu marido. Em vez de enfrentar ou deixar ir, ficava presa nesse ciclo de raiva. A ferramenta Active Love parecia ainda mais louca. Mandar amor para a pessoa que me magoou
Vocês estão falando sério? Mas experimentei. Havia uma situação familiar que me perturbava há meses. Toda vez que pensava naquela pessoa, sentia a raiva. Uma noite, exausta dessa dor, fechei os olhos ali e imaginei meu coração se expandindo. Imaginei Paraná enviando amor para essa pessoa, não como uma ideia abstrata, mas como energia real. Algo estranho aconteceu. Em poucos minutos, senti a raiva se dissolver. Não completamente, mas o suficiente para cessar a respirar. Entendi que aquela pessoa agiu daquele jeito por causa de seus próprios medos e problemas. Não era contra mim. Continuei usando essa ferramenta toda vez que o pensamento voltava. E gradualmente o ressentimento desapareceu. O problema externo não se resolveu magicamente, mas eu não estava mais na prisão. Estava livre. O livro também me ajudou a entender a autoexpressão. Quantas vezes precisei falar na frente de pessoas e travei completamente? Aquela boca seca, aquele vazio mental onde as palavras simplesmente desaparecem. Aquela sensação de ser uma fraude prestes a ser descoberta. Os autores falam sobre a sombra, aquela parte de nós que vemos como inaceitável, fraca, não boa o suficiente. Gastamos energia infinita tentando escondê-la, sempre nos mostrando confiantes e competentes. Mas ao esconder a sombra, também escondemos nossa autenticidade e nossa voz verdadeira. A ferramenta Inner Authority me ensinou algo revolucionário. Em vez de lutar contra a sombra, posso trabalhar com ela. Posso chamá-la ao meu lado e usar sua energia. Experimentei antes de uma apresentação que me aterrorizava. Imaginei minha sombra como uma figura ao meu lado e disse: "Você tem a coragem que eu não tenho. Preciso de você." Quando chegou o momento de falar, algo estava diferente. A ansiedade estava lá, mas também uma nova energia. Falei do coração em vez de recitar frases preparadas. Não foi perfeito, mas as pessoas responderam positivamente. Várias pessoas me disseram que foi minha apresentação mais envolvente de todas. O livro também fala sobre preocupação crônica, aquela nuvem negra de pensamentos negativos que nos segue por toda parte. Sempre me preocupei com tudo: trabalho, saúde, futuro, o que os outros pensam. Minha mente estava constantemente cheia de cenários de desastre que na maioria das vezes nunca aconteceram. A ferramenta Grateful Flow parecia simples demais para funcionar. Listar coisas pelas quais sou grata? Sério? Mas experimentei. Estava no trânsito, atrasada, estressada. Comecei a listar mentalmente coisas pelas quais era grata. Minha saúde, ter um carro, o sol brilhando, a música no rádio. Incluí coisas negativas que não estavam acontecendo. Não estava num acidente, não tinha perdido o emprego. Depois de cerca de 1 minuto, algo mudou. A ansiedade diminuiu. Ainda estava atrasada, mas também estava viva, saudável, num momento irrepetível. Desperdiçá-lo em ansiedade era uma escolha. Outra lição fundamental é sobre consistência. Na minha vida comecei muitas coisas. Dietas, programas de exercício, projetos criativos. Todos foram bem por um tempo. Obtive resultados, me senti motivada. E então, parei. Não porque não funcionavam, simplesmente parei. O livro apresenta a parte X, aquela voz interior que quer nos sabotar. Não obviamente, mas sutilmente. Quando as coisas vão bem, ela diz: "Viu? Está tudo bem agora, você não precisa mais se esforçar." Quando as coisas vão mal, ela diz: "Viu? Não funciona, é inútil continuar." A ferramenta Jeopardy me assustou no início. Imaginar-me no leito de morte parecia sombrio, mas quando experimentei, entendi. Me imaginei velha, olhando para trás na minha vida. Senti um medo profundo, não medo de morrer, mas medo de desperdiçar a vida, de chegar ao fim e perceber que passei meus dias adiando, evitando, esperando-se o momento certo que nunca veio. Aquela versão de mim mesma gritava: "Não desperdice esse momento. Esse dia nunca vai voltar."
Levantei e usei uma das ferramentas. Era tarde, estava cansada, mas fiz. E no dia seguinte fiz de novo. Hoje, depois de meses de prática, minha vida externa não mudou dramaticamente. Mesmo emprego, mesmo lugar, mesmas pessoas. Não sou rica ou famosa, mas por dentro tudo é diferente. Antes, quando tinha um problema, minha reação era: por que isso está acontecendo comigo? Agora é: ok, existe esse problema. Qual ferramenta posso usar? Essa mudança parece pequena, mas é enorme. Parei de ser vítima e me tornei participante ativa. Sou mais corajosa. Enfrento conversas que costumava evitar. Tomo decisões que costumava adiar. Me expresso quando costumava ficar calada. Sou mais livre emocionalmente. Não fico presa em ressentimento por dias. Sou mais presente e mais autêntica. Não sou perfeita. Há dias que esqueço de usar as ferramentas. Há momentos que caio em padrões antigos. Mas agora tenho ferramentas para sair. Não sou mais controlada pelas minhas reações emocionais. Quero ser honesta. Não basta ler esse livro. As ferramentas precisam ser praticadas regularmente, mesmo quando você não tem vontade. Especialmente quando você não tem vontade. Mas eu prometo, se você fizer o trabalho, vai ver resultados. Não necessariamente o que você espera, mas resultados reais que fazem diferença no seu dia a dia. The Tools me deu algo que nenhum outro livro jamais deu. Ferramentas práticas que posso usar no momento em que preciso delas. Não teorias para pensar, mas técnicas reais para aplicar. Convido você a ler esse livro, não porque vai mudar sua vida automaticamente. Isso depende de você. Mas porque vai te dar ferramentas que funcionam se você usá-las. Vai te dar uma forma de escapar da prisão da zona de conforto. Uma forma de se libertar do ressentimento. Uma forma de se expressar autenticamente. Uma forma de escapar dos pensamentos negativos. E a força para continuar quando você quiser desistir. Você não está sozinho. Você é apoiado. E você tem dentro de si todo o poder que precisa para criar a vida que quer. Comece hoje. Não espere amanhã. Esse episódio terminou. Esperamos que você tenha gostado do tema e nos vemos em breve para outro tema que pode ajudar todos nós a melhorar nossas vidas.